Numa época em que a Grã-Bretanha estava mergulhada no caos, os reinos caíam um após o outro e a lei havia desaparecido. A guerra era a única linguagem que todos compreendiam. Em meio a ruínas e medo, uma lenda começou a nascer. Não de um rei poderoso, mas de uma esperança improvável, quase impossível. O nome dessa esperança era Arthur. Ele não nasceu destinado ao trono, nem foi criado para a glória. Pelo contrário, cresceu longe do poder, longe dos palácios e das intrigas da corte. Enquanto os nobres se destruíam em batalhas intermináveis pelo controle, um menino era criado em silêncio, desconhecido por todos. O reino, desesperado, precisava de um líder que pudesse unir as facções em guerra. Mas ninguém estava disposto a se curvar a outro. O orgulho e a ambição impediam qualquer acordo. Foi então que surgiu um desafio místico, uma solução que parecia vir dos próprios deuses. Uma espada cravada numa grande bigorna sobre uma pedra. Ela parecia imóvel, impossível de ser retirada. A profecia era clara. Quem a libertasse seria o legítimo rei de toda a Bretanha. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Reis poderosos tentaram, com toda a sua força. Guerreiros renomados, campeões de inúmeras batalhas, usaram sua fúria e habilidade, mas todos falharam. A pedra permaneceu intacta, zombando dos mais fortes e ambiciosos. A espada parecia destinada a ficar ali para sempre. Até que um jovem escudeiro que nem sequer estava ali para tentar o desafio, aproximou-se. Era Arthur. Ele tocou o cabo da espada não com força, não com fúria e muito menos com ambição. Ele simplesmente a segurou. E então, sem esforço algum, a lâmina deslizou para fora da pedra. O impossível aconteceu diante dos olhos de todos. Aquele jovem desconhecido que ninguém jamais havia notado, tornou-se rei. Ele não conquistou o trono pela força ou pela linhagem conhecida, mas pelo destino. O início do seu governo foi cercado de desconfiança e desprezo. Os nobres, orgulhosos de suas linhagens antigas e de seus exércitos, não aceitavam ser governados por um jovem sem nome que surgiu do nada. Para eles, Arthur era um usurpador, um truque do destino que eles se recusavam a aceitar. A guerra ainda batia às portas de cada fronteira, e os inimigos externos viam a divisão interna da Bretanha como uma oportunidade perfeita para atacar. Para sobreviver e unificar um reino que se despedaçava, Arthur percebeu que precisava mudar as regras do jogo. A força bruta e as velhas alianças de sangue não seriam suficientes. Ele precisava de algo novo, algo mais forte. Foi assim que ele reuniu guerreiros de origens completamente diferentes. Homens que antes eram inimigos, senhores de terras distantes, cavaleiros de renome e homens comuns com corações valentes. Eles não foram unidos pelo sangue ou pela riqueza, mas por um ideal comum de lealdade e justiça, centrado na figura do novo rei. Assim nasceu a Távola Redonda, um símbolo de igualdade revolucionário para a época. Em volta daquela mesa não havia cabeceira. Nenhum cavaleiro estava acima do outro. Nem mesmo o rei se sentava em posição de destaque. Ali, todos eram iguais, e a palavra de cada um tinha o mesmo peso. A justiça tornou-se a espada de Arthur. A honra, a sua armadura. Ele liderou seus cavaleiros em batalhas épicas, defendendo os fracos e estabelecendo a paz onde antes só havia guerra. O reino de Camelot floresceu, tornando-se um farol de esperança e civilização. Mas governar nunca é uma tarefa simples. A paz é um estado frágil, e as maiores ameaças muitas vezes não vêm de exércitos inimigos, mas de sussurros nos corredores do próprio castelo. Traições começaram a surgir de dentro, entre aqueles que juraram lealdade. Amores proibidos, como o de sua rainha Guinevere e seu melhor cavaleiro Lancelot, dividiram aliados e semearam a discórdia. A unidade da Távola Redonda começou a rachar. O maior inimigo de Arthur, no entanto, não veio de reinos distantes, nem de seus próprios cavaleiros descontentes.
Veio de seu próprio sangue. Mordred, seu filho ilegítimo, uma sombra de sua própria coroa. Enquanto Arthur lutava desesperadamente para manter o reino unido, a traição de Mordred crescia silenciosa e venenosa, alimentada pela ambição e pelo ressentimento. Ele explorou as rachaduras em Camelot, reunindo todos os descontentes e inimigos do rei sob sua bandeira. A guerra final era inevitável. Pai contra filho, rei contra traidor. Duas visões para a Bretanha colidiram no campo de batalha de Camlan. Espadas se chocaram, destinos se cumpriram em meio ao caos e à carnificina. Arthur, o grande rei, venceu. Ele derrotou Mordred e seu exército de rebeldes. Mas a vitória teve um preço terrível. Ele foi mortalmente ferido no confronto final com seu filho. Sem forças, sentindo a vida se esvair, Arthur deu uma última ordem. Sua lendária espada, Excalibur, deveria ser devolvida ao lago de onde viera, entregue à Dama do Lago. Seu cavaleiro cumpriu o pedido, e a espada mágica desapareceu sob as águas escuras. E junto com ela, o rei também desapareceu. Alguns dizem que Arthur morreu naquele dia, vítima de seus ferimentos. Outros, no entanto, contam uma história diferente. Acreditam que ele foi levado para a ilha mística de Avalon, onde dorme em um sono profundo, curando-se de suas feridas. Eles dizem que ele está apenas esperando, aguardando o dia em que a Bretanha, em sua hora mais sombria, precisará dele novamente. Porque reis, por mais poderosos que sejam, governam reinos por um tempo limitado. Mas as lendas, como a do rei Arthur, governam o tempo para sempre. Essa foi mais uma história sombria da humanidade. Inscreva-se no Grande Guerreiro para conhecer os homens e as decisões que mudaram o mundo.